Hey everybody, good to see you tonight. Olá a todos, muito bom ver vocês essa noite. We are coming to the end of our time in Brazil and we're not happy about it. A gente tá acabando o nosso tempo aqui no Brasil e a gente não tá feliz com isso. It has been such a blessing being here with you guys. Tem sido uma bênção tão grande estar aqui com vocês. We are going to be leaving just carrying such a greater faith. E nós vamos sair daqui carregando uma fé muito grande. Great vision, great encouragement. Uma grande visão, um encorajar muito grande. And just great new friends. E grandes novos amigos. You guys are just the best, just the best. Vocês são os melhores, os melhores. Yeah, come on. But I'm so honored to bring to you a message tonight. Mas eu tô tão honrado de lhes trazer uma mensagem essa noite. And to have the privilege of preaching the word of God. E ter o privilégio de pregar a palavra de Deus. Now, before we jump in, I need to share a story with you. Então, antes de a gente entrar nisso, eu quero compartilhar uma história com vocês. So you can get to know me a little better. Para que você possa me conhecer um pouco mais. This is a story of one of my claims to fame. Essa é uma das histórias que eu falo que me fazem famoso. You see, I'm from a little town. Eu sou de uma cidade muito pequena. A small city in the state of Ohio. Uma pequena cidade do estado de Ohio. Not New York, not Los Angeles. Não é Nova York, não é Los Angeles. Even though I live in Texas, I'm not from Texas. Mesmo que eu vivia no Texas, eu não sou do Texas. But just a small city called Akron, Ohio. Mas essa pequena cidade chamada Akron, Ohio. Now, if you love basketball, the city of Akron, Ohio should be in your brain. Olha, se você ama o basquete, a NBA, a cidade, o nome Akron, Ohio, devia já estar no seu ouvido. Because there's this basketball player that he's kind of famous. I don't know if you've ever heard of him, but he's from the same city as me. Porque tem esse jogador de basquete que é um pouquinho famoso, não sei se você já ouviu falar ou não, mas ele é da mesma cidade que eu. It's a small guy named LeBron James. Esse carinha pequeno chamado LeBron James. Have you ever heard of him before? Já ouviu falar do LeBron James? So, LeBron and I are from the same city. Então, eu e o LeBron, nós somos da mesma cidade. Now, the crazy thing is that we're not just from the same city. E a coisa maluca é, a gente não apenas é da mesma cidade. We are 6 months within age of each other. He is 6 months older than me. Não só a gente é da mesma cidade, mas a gente tem a mesma idade. Ele é só 6 meses mais velho do que eu. Another fun fact. I don't think you know this. Outra curiosidade, ele está falando que eu não sei porque eu meio obriguei ele a contar essa história aqui hoje. Steph Curry. O Steph Curry was also born in Akron, Ohio. Wow, didn't know that. Steph Curry também nasceu na mesma cidade. Yeah. Wow. It's crazy. É muito maluco isso. Anyway. De qualquer forma. So, because LeBron and I were close to the same age, we grew up at the same time in Akron. Então, porque o LeBron e eu somos pra gente a mesma idade, a gente cresceu ao mesmo tempo na mesma cidade. And when we got to high school, we went to 2 different schools. E quando a gente foi pro ensino médio, cada um estudava numa escola diferente. He went to a private school called St. Vincent St. Mary. Ele foi para uma escola particular chamada St. Vincent St. Mary. And I went to a public school called Akron Garfield. E eu fui para uma escola pública chamada Akron Garfield. Now the thing is, I'm not LeBron. E a coisa é a seguinte, eu não sou o LeBron. I'm not tall enough. Eu não sou alto o suficiente. Not strong enough. Não sou forte o suficiente. But I played basketball. Mas eu joguei basquete. And in the summer, então no verão of 2002, no verão de 2002, I found myself playing against LeBron James. Eu estava jogando contra o LeBron James. The game is about to start. O jogo está para começar. And my coach looks at me. E o meu técnico olha para mim. And he says, "You are guarding LeBron." E ele fala, você vai marcar o LeBron. My response was not confident. A minha resposta não foi confiança. I said, "Who, me?" Eu disse, quem eu? And the coach said, "What do you mean, who, me?" E o que você quer dizer? Quem eu? Yes, you are guarding. Okay, I got it. Sim, você vai marcar ele. Eu disse, ok, eu marco ele.
Okay, it's time to play. Então vamos lá, é hora de I'm jogar. guarding LeBron. Eu vou marcar o LeBron. Now, to be honest, Pra ser sincero, he passed a lot. ele passou por mim várias vezes. I think he was a little scared of me. Mas eu acho que ele tava meio com medo de mim. Yeah. But at one point in the game, Mas em um momento do jogo, the basket's here. a cesta tá ali. LeBron's here. O LeBron tá ali. I'm guarding him. Eu tô marcando He ele. gets the ball. Ele pega a bola. He drives to the hole. Ele vai pra perto da He cesta. raises up. Ele se levanta. And I get my hand on the ball. E eu vou com a minha mão na bola. And I block LeBron James. E eu bloqueei o LeBron James. Esse é o Brandon. Let's go. Vamos! Now, Olha só. they called a foul, O juiz deu falta, but it was clean. mas não foi falta. No, it was not a foul. Não era uma falta. Not a foul. Não era falta. So LeBron lands on the ground, O LeBron caiu no chão. and I'm standing up, E eu tô de pé. and he's looking at me. E ele tá me olhando. And the gym goes silent. E o ginásio todo ficou em silêncio. And all of a sudden, from the stands, E de repente, da arquibancada, his mom stands up a mãe dele fica de pé. and starts yelling at me. E começa a gritar comigo. Yeah! And my mom's in the stand. E a minha mãe tava na arquibancada. She said, I don't know that boy. E ela falou, eu não conheço I aquele don't know cara that não. boy. Eu não conheço o menino. I almost ruined LeBron's career. Eu quase arruinei a carreira do LeBron. But who knows? Mas quem sabe, That moment aquele momento might have inspired LeBron James talvez inspirou o LeBron James to get that much better. para se tornar um pouco melhor Because ainda. if I could block him, Porque se eu podia bloqueá-lo, well, he just needed to get better. ele ainda precisava melhorar muito. Anyway. So that's a fun story. It's a fun story. Então essa é uma história muito engraçada. I have another story. Eu tenho outra história. It's another sports story. É outra história de esportes. How many of you guys like the game of baseball? Do you know the game of baseball? Quantos conhecem aqui o jogo beisebol? Baseball. Well, a couple of years ago, Alguns anos atrás, there was a player named Aaron Judge with the New York Yankees. existia esse jogador chamado Aaron Judge no time New York Yankees. And Aaron Judge is a great hitter. E Aaron Judge, ele é um grande rebatedor. He's a big guy, he's strong, Ele é muito grande, forte, and he can hit the ball so far. e ele podia mandar a bola tão longe. Well, in this season, Aaron Judge was on pace to break a record. E naquela temporada, ele estava prestes a quebrar um recorde. The most home runs ever by a player in the American League. O maior número de home runs, que é mandar a bola para fora do campo, que um jogador teria feito na liga. So Aaron Judge hit 63 home runs. Então Aaron Judge, ele mandou 63 home runs, 63 vezes mandou a bola para fora do campo. And he's one home run away from the record, 64. E ele tá a apenas um home run de quebrar o recorde, que era 64. And it just so happens he comes to Dallas, Texas, E quando isso estava prestes a acontecer, ele veio jogar em Dallas, Texas, to play the Texas Rangers baseball team. para jogar contra o time Texas Rangers Baseball. And I live in Texas, near Dallas, Texas. E eu moro em Texas, perto de Dallas. So I call up my friends. I text them. I text my friends. Então eu tô mandando mensagem pros meus amigos. You guys want to go to the game? Vamos no jogo! We buy tickets. Nós compramos ingressos. And we go to the game. E a gente foi pro jogo. And I have a video you have to see. E eu tenho um vídeo que você precisa ver. Watch. O vídeo. Judge hitting 310 after the one hit. I told you he's big. He's big. Ele é muito alto, ele é muito grande. He did it. E ele fez. The night I had tickets, Na noite que eu tinha os tickets, he broke the record. ele quebrou o recorde. Now, I want you to show the seats. Show the seats. There's a picture of the seats. Agora tem uma imagem que mostra o estádio ali com os lugares do estádio. Everybody's going crazy. Todo mundo aí tá maluco, So there's a torcendo. picture. I want to show you where my seat was. E tem uma imagem com os assentos e tem uma que tá marcada. LeBron Esse é o James. LeBron James. Pode passar, por favor. Yeah. Okay, so my seat
was right there. Então eu estava sentado lá onde está marcado com a estrela. That night, okay, go to the next picture where you see the whole area. Mostra onde tem uma outra imagem que mostra o estádio todo. Okay, so there it is. There's the ballpark. Aí está o estádio. It's just a drawing. É só um desenho. But my seat was right there. Mas meu assento era bem aquele. Now, this was amazing because I was hoping I would see a home run. E isso foi maravilhoso, porque eu estava na esperança de, quem sabe, ver o home run. It's a moment in history that I was going to be a part of. Era um momento da história do qual eu faria parte. And so my friends and I get in our car and we drive to the stadium. Então eu e os meus amigos entramos no carro, dirigimos até o estádio. And on the way, we stop and we get peanuts to eat. E no meio do caminho a gente parou e comprou amendoim para levar. I mean, we're ready. We're going to have a good time. A gente está pronto, vamos ter um ótimo momento. And so we get near the stadium. E a gente chega perto do estádio. And I look for a place to park and there's nowhere to park. E eu procuro um lugar para estacionar e não tem lugar para estacionar. I'm looking at my watch. The Eu estou game olhando meu starts. relógio. So we drive A gente vai procurando. and we had to be a long way from the stadium. A gente teve que estacionar muito longe do estádio. And finally, I find a place to park. We get out and we go to the A stadium. gente conseguiu estacionar, saímos e entrou no estádio. Now go to the next one. Vai para a próxima imagem, por favor. There's another picture just like this. Tem uma imagem parecida. You see that star? Tá vendo aquela estrela lá em cima? Okay, that's walking into the stadium. Aquela lá é a entrada do estádio. I was right there, Eu estava lá, walking into the stadium. entrando no estádio. And I hear, "Wow!" E eu ouço, uau! No! Não! He was the second batter in the game. Era o segundo lance do jogo. The second pitch. O segundo arremesso. And he hit the home run. E ele acertou o home run. I wasn't in the stadium. Eu não estava lá para ver. I had a ticket, Eu tinha o ingresso, but I missed the moment. mas eu perdi o momento. Now I'm going to start preaching. Agora eu vou começar a pregar. As believers, Como crentes, you have a ticket. você tem o ingresso. Are you missing the moment? Será que você está perdendo o momento? In the stadium right now of faith, No estádio da fé, agora mesmo, God is making history. Deus está fazendo história. You've got your ticket. Você tem seu ingresso. You belong in the game. Você pertence ao jogo. But are you out buying snacks? Mas você está lá comprando comidinha. Are you distracted with other things on the outside? Está distraído com outras coisas lá fora. Because you've got a seat in the game. Porque você tem uma cadeira no jogo. And some of you tonight, Alguns de vocês essa noite you've been on the outside of what God is doing. têm estado do lado de fora daquilo que Deus tem feito. And tonight he's inviting you to get right in the middle of the action. E essa noite Ele está te convidando para você vir bem para o meio da ação. And not just to be in the stands either. Não apenas para estar nas arquibancadas. No. You're in the game. Não, você faz parte do jogo. God has a call on your life. Deus tem um chamado na sua vida. God has an assignment on your life. Deus tem uma missão na sua vida. And for some of us, we're getting caught up in things that don't matter. E alguns de nós ficamos presos com coisas que não importam. When you're living in a moment of history with God, Quando você está vivendo um momento de história com Deus, where Jesus is being glorified around the earth, onde Jesus está sendo glorificado pela terra, just like here in Brazil. assim como no Brasil. And he's inviting you into the game. E Ele está te convidando a ser parte do jogo. He's inviting you into his story. Ele te convida para a sua história. So, tonight I want to talk about three things. Então, essa noite eu quero falar de 3 coisas. I want to talk about God calling you. Eu quero te falar sobre Deus te chamando. Now, you might have heard this before, Talvez você já ouviu disso, that God has called you. que Deus te chamou. But I want it to be a renewed call to you tonight, that God is calling you. Mas eu quero que hoje seja um chamamento renovado, que Deus te chama. And I believe that one of these things I'm going to share, God is specially highlighting for you. E algumas das coisas eu quero que você saiba que Deus ele está especialmente sublinhando para você. The first calling I want to talk about tonight is the call to follow Jesus. O primeiro chamado que eu quero falar para você é o chamado de seguir a Jesus. Do you
you remember the first time you heard him call your name? Você se lembra a primeira vez que você o ouviu chamar o seu nome? Pause and think about it for just a moment. Pause e pense um pouco nisso por um momento. The day your eyes were open to see Jesus for who he really was. O dia que seus olhos foram abertos para ver Jesus e quem ele realmente era. The day your heart was burning knowing that God was real and he wanted a relationship with you. O dia que seu coração estava queimando porque você soube que Deus é real e ele quer um relacionamento com você. What has happened in your life since that moment? O que tem acontecido com a sua vida desde aquele momento? Your journey and your history with God. A sua jornada e história com Deus. Days that you probably felt up and days you felt down. Dias em que você se sentiu lá em cima e dias que você se sentiu lá embaixo. Days where you could hear his voice and days where you didn't hear it quite so clearly. Dias em que você podia ouvir muito a sua voz e dias que você mal poderia ouvi-lo. Days that you had faith and days that you struggled with doubt. Dias que você tem muita fé e dias que você luta com dúvida. But I'm here to tell you tonight, Jesus is still calling you. Mas eu estou aqui para te falar essa noite, Jesus ainda te chama. His calling isn't a one-time call. O chamado dele não é um chamado de apenas uma vez. It's a daily invitation. É um convite diário. For as often as he calls us to pick up our cross and follow him daily, Pois continuamente ele nos convida a tomarmos a nossa cruz e segui-lo diariamente. there is a calling for you daily to follow him again. Há um chamado diário para segui-lo novamente. And you might be saying, show me this in the Bible. E talvez você possa estar pensando, me mostra isso na Bíblia. Okay, I will. Ok, eu vou te mostrar. John chapter 21. João capítulo 21. Jesus is speaking to one of the most famous disciples in the Bible. Jesus está falando com alguns dos discípulos mais famosos na Bíblia. The man's name is Peter. O nome dele é Pedro. Super famous. Super famoso. Like 3 of Jesus' closest friends famous. Como um dos 3 amigos mais chegados de Jesus. Essa era a fama dele. Now Jesus had called Peter 3 years prior. Jesus tinha chamado a Pedro há 3 anos antes. Peter was a fisherman. Pedro era um pescador. Jesus stepped into his life Jesus entrou na sua vida and he shifted his whole life perspective. e mudou toda a sua perspectiva de vida. He said, you're fishing for fish right now, Ele disse, você está pescando por peixes agora, but I'm calling you to fish for men. mas eu estou te chamando a ser um pescador de homens. You're about to step into something eternal Você está pronto a entrar em algo eterno, that has significance forever. que tem um significado eterno. Now, Peter, throughout Scripture, has his ups and his downs just like you and E I. quando a gente vê Pedro nas escrituras, ele tem seus altos e baixos, assim como você e eu. There's moments that he says stupid things. Há momentos que ele fala coisas estúpidas. There's moments that he has great moments of failure. Tem momentos que ele tem um grande momento de fracasso. Like when Jesus is about to go to the cross and Peter tries to kill somebody. Quando Jesus está prestes a ir para a cruz e Pedro tenta matar um cara. This guy was crazy, Esse cara era maluco, but he was called. mas ele tinha sido chamado. And so Peter has this moment where he denies Jesus. Então Pedro tem esse momento onde ele nega Jesus. In his greatest moment of need, when Jesus was about to die, Peter denies him. E nesse grande momento de necessidade em que Jesus está prestes a morrer, Pedro nega Jesus. But Jesus raises from the dead and he connects with Peter again. Mas Jesus ressuscita dos mortos e se reconecta com Pedro novamente. And he has a conversation with Peter E tem uma conversa com Pedro. where he asks Peter, Peter, do you love me? E pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? And Peter says, Lord, you know that I love E you. Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus says, feed my sheep. E Jesus fala, alimenta as minhas ovelhas. Jesus asks him again. E Jesus pergunta mais uma vez. Peter responds the same way. Jesus, you know that I love you. Pedro responde da mesma forma, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. And a third time, Peter, do you love me? E uma terceira vez, Pedro, tu me amas? Lord, you know that I love you. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Feed my sheep. Apacenta minhas ovelhas. And right after this, E logo em seguida disso, Jesus looks at Peter Jesus olha para Pedro and he tells him the way he is going to die. e conta a maneira que Pedro vai morrer. And he says these words, E fala as seguintes palavras: follow me. me siga. Whoa. Uau.
this just got serious. Agora as coisas ficaram sérias. Up until this point, I had followed Jesus through the miracles. Até esse momento eu segui Jesus pelos milagres. I had followed Jesus through the healings. Eu segui Jesus pelas curas. But now Jesus is saying that by following him, I'm going to die for him. Agora Jesus está falando que por segui-lo, eu vou morrer por ele. And so Peter is like, he seems a little shaken up. E Pedro, então, parece que ele está meio mexido. And he does what a lot of us do. E ele faz o que muitos de nós faria. He looks at another disciple, Ele olha para um outro discípulo so beginning to compare his life to somebody else. para tentar comparar a sua vida com outra pessoa. And he says, well, Jesus, what about John? E ele fala, mas tá Jesus, isso e o João? Now, remember, Se lembre. Peter's a young adult, Pedro, ele já é um jovem adulto. just like many of you. É um jovem, igual a vocês. And John is a teenager. Mas João era um adolescente. Well, after 3 years, he might also be a young adult too. Talvez depois de 3 anos ele já está entrando na juventude. They're just like you. Mas eles são igual a vocês. They're your age. Eles são da idade de vocês. And Peter goes, Jesus, what about John? E Pedro fala, isso e Jesus, e o João? And Jesus answered him. E Jesus o responde And he says, Peter, e fala, Pedro, what does it matter to you if he lives forever? o que te interessa se ele viver para sempre? You follow me. Você me siga. Wow. Uau. After 3 years, Depois de 3 anos, Jesus calls him to follow him again. Jesus o chama para segui-lo novamente. Unto your death, Até a sua morte. follow me. Me siga. Don't worry about John. Não se preocupe com João. You're not following John. Você não está seguindo João? Follow me. Me siga. Today, Essa noite, Jesus extends the same invitation. Jesus estende o mesmo convite. Will you follow me? Você me seguiria? Will you follow me? Você vai me seguir? You might be in a place where you're just beginning to know Jesus. Talvez você está num lugar onde você está começando a conhecer a Jesus. And this first step of following him is making him the Lord of your life. E esse está dando o primeiro passo de fazê-lo o Senhor da sua vida. This is where he begins to lead your life and he begins to redefine life for you. Esse é o lugar onde ele começa a redefinir a sua vida, redefinir quem você é. Now, others of you, you've been a follower of Jesus for a long time. Mas outros de vocês, você tem sido um seguidor de Jesus por toda a sua vida. And he's proven he is faithful. E ele está provando que ele é fiel. He's proven that he is powerful. Ele está provando que ele é poderoso. He's proven his love for you. Ele está provando o seu amor por você. And now he looks at you E agora ele olha para você and he says, will you follow me through something difficult? e ele pergunta, você me seguiria mesmo através de algo muito difícil? Now, I'm not saying it's never difficult for new believers, Eu não estou falando que nunca é difícil para um novo cristão. but I'm speaking to people who have been believers for a while that following Jesus looks sometimes like a difficult thing. Mas eu quero falar aqui para aqueles que já são cristãos há muito tempo, é que seguir a Jesus muitas vezes vai parecer muito difícil. And in this season, maybe he's saying, will you follow me through forgiveness? E nessa estação talvez ele está te falando, você me seguiria através do perdão? Will you follow me into a new assignment for your life? Você me seguiria para uma nova missão para a sua vida? Will you follow me to a place that you don't know if you will live if you obey? Você me seguiria para um lugar onde você nem sabe se você vai viver caso obedeça? Don't compare yourself to anybody else. Não se compare com mais ninguém. You follow me. Você me siga. So, Jesus invites you and calls you to follow him. Então, Jesus te convida a segui-lo. Now, the second thing Jesus calls you into Então, a segunda coisa que Jesus te chama, is an assignment in a ministry assignment for your life. há uma missão e é um ministério de missão para a sua vida. And you better believe that he has a purpose and an assignment for your life. E é bom que você acredite que ele tem um propósito, uma missão para a sua vida. In Jeremiah chapter 1, we find a very famous verse that shows us this truth. Em Jeremias capítulo 1, a gente vê um versículo muito famoso que fala essa verdade. Where God begins to speak to a young man named Jeremiah. Quando Deus começa a falar para um jovem chamado Jeremias. Did you catch this? It's a young man.
man, Você percebeu isso? É um jovem, just like you. assim como você. And he says, before you were born, E ele diz, antes de você nascer, I knew you. eu te conheci, I called you. eu te chamei, I set you apart. eu te separei, I consecrated you eu te consagrei for a holy purpose, para propósito santo, to be a prophet to the nations. para ser profeta para as nações. And Jeremiah responds and E says, Jeremias responde, dizendo, I'm only a teenager. eu sou apenas adolescente, I'm only a youth. eu sou apenas jovem. And God says, do not say I am only a E youth. Deus diz, não diga que você é apenas jovem, For to where I call you, you will go. porque para onde eu te chamar, você irá. And what I tell you to say, you will say. E o que eu te disser para você falar, você falará. And he goes on to say that all the people will oppose you, E ele diz que todos aqueles que te oporem, but I am with you to deliver you. I will stand with you. mas onde você estiver, eu estarei com você. I'm making you a fortified city, Eu te farei uma cidade a fortificada, bronze wall como uma muralha to stand against the people que vai permanecer contra os as inimigos, God's messenger. como um mensageiro de Deus. As a young man, Quando ele era jovem, as a youth, ele era jovenzinho. is God calling you into something? Deus está chamando para algo. There is a calling on your life. Há chamado para sua vida. A calling to follow Jesus first and foremost, Chamado para seguir, em primeiro lugar, para seguir a Jesus. but also a calling to serve with him in his work in the earth. Mas também chamado para servir com Ele na sua obra na terra. A calling to make Jesus known. Chamado para fazer Jesus conhecido. A calling to care for the orphan and the widow. Chamado para se importar com o órfão e a viúva. A calling that in no matter what area of life you work and live, Chamado para não importa qual área que você trabalha e você vive. God has your voice. Deus tem a sua voz. He has your words. Ele tem suas palavras. He has your life. Ele tem sua vida. And it's not about you. E não é sobre você. You're there Você está lá to glorify him. para glorificar a Ele. You're called into a high calling. Você é chamado para chamado mais alto. A holy purpose. Propósito santo. You have been set apart for the glory of God. Você foi separado para a glória de Deus. Now, some of you might be feeling like I felt when I was guarding LeBron. Sabe, alguns de vocês talvez estão se sentindo assim como eu quando eu estava marcando o LeBron James. Yeah, just like Jeremiah felt. Assim como Jeremias se sentiu. Just like Gideon felt. Assim como Gideão se sentiu. Just like Moses felt. Assim como Moisés se sentiu. Where God comes and gives you your assignment. Quando Deus te chama e te dá a sua missão. And you say, who, me? E você fala, quem? Eu? I can't guard LeBron. Eu não posso marcar o LeBron. I can't go and deliver the people of Israel. Eu não posso ir libertar o povo de Israel. I can't stand up and fight. Eu não posso ir adiante e lutar. I can't go to that nation. Eu não posso ir para aquela nação. I can't tell my coworkers about Jesus. Eu não posso falar para os meus colegas de trabalho sobre Jesus. I can't preach the gospel at school. Eu não posso pregar o evangelho na escola. But here's the thing. Mas veja, aqui que está o ponto. He never looks at your ability. Ele nunca olha para sua habilidade. He just calls you. Ele apenas te chama. You're called. Você é chamado. It doesn't matter what your parents did, Não importa o que seus pais fizeram. whether righteous or unrighteous. Se eles eram justos ou injustos. You're called. Você é chamado. It's your assignment. É a sua missão. Will you say yes? Você vai falar sim para ele? Will you say yes? Você vai falar sim? There's a workplace for you. Existe papel para você. There's a school for you. Existe emprego para você, uma escola para você. There's a neighborhood for you. Tem uma vizinhança para você. There's a family for you. You didn't Tem- even get to choose that one. Tem uma família para você e você nem pode escolher qual família seria. There might even be another nation for you. Talvez haja até uma outra nação para você. There is a call on your life. Há chamado na sua vida. You are called. Você é chamado. There's an assignment on your life. Há uma missão na sua vida. And I want to encourage you today. E eu quero te encorajar essa Say noite. yes. Diga sim. Say yes. Diga sim. Say yes. Diga sim. You're called Você é chamado
to build the kingdom of God with Jesus. a edificar o reino de Deus com Jesus. Not a friend, but an acquaintance of mine. Um conhecido meu, não é amigo, mas é conhecido. I recently met him. He's been putting out some videos on social media. Eu recentemente ouvi dele que ele está colocando alguns vídeos nas redes sociais. And it's really challenged me. E isso me desafiou muito. And it's these simple videos E são vídeos simples of him like sitting at a desk at work. de como ele sentado numa mesa no trabalho. And there's a caption. E tem ali uma legenda And it says, day 375 escrito dia 375 of telling no one about Jesus at work. de não falando para ninguém sobre Jesus no trabalho. And then another scene. E uma nova cena. Day 650 Dia 650 of no one knowing I follow Jesus at school. que ninguém sabe que eu sou um seguidor de Jesus lá na minha escola. And in every video he's smiling. E no outro vídeo ele está sorrindo. What he's getting at O que ele está querendo dizer is that we're living our lives as if we are not followers of Jesus. é que nós estamos vivendo as nossas vidas como se não fôssemos seguidores de Jesus. We're living our lives as if we're ashamed of the gospel. Nós estamos vivendo as nossas vidas como se tivéssemos vergonha do evangelho. We're living our lives as if Jesus doesn't love and want to save the people that are around us every day. Nós estamos vivendo a nossa vida como se Jesus não amasse e não quisesse salvar as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. And I have to be honest with E you. eu preciso ser honesto com você. It hits me too. Isso me acertou também. Because so many times I make excuses for not saying yes to God's call. Porque tantas vezes eu crio desculpas para não falar sim pro evangelho. Like I'm at the gas station pumping gas. Como eu tô no posto ali abastecendo. In America, we pump our own gas. Lá nos Estados Unidos a gente mesmo abastece os nossos carros. Sorry if I confused you. Desculpa se isso é meio confuso. Okay, so I'm pumping my gas, Eu tô abastecendo and the Lord lays on my heart, go talk to that person about me. e o Senhor fala no meu coração, vai falar do meu amor para aquela pessoa lá. And all of a sudden, I turn into the Holy Spirit, E de repente eu viro pro Espírito Santo, where I know all their thoughts and their feelings. como se eu sei todos os seus pensamentos e seus sentimentos. I know that if I say something, they will be offended. E eu sei que se eu falar algo, essa pessoa vai se ofender. I know if I go up and talk to them about Jesus, they will certainly reject Jesus. Eu sei que se eu for falar de Jesus, ela vai rejeitar Jesus. Now, of course, I'm kidding by saying I'm the Holy Spirit. É claro que eu tô brincando, dizendo que eu sei sobre o Espírito Santo. What I mean is that I'm not the Holy O Spirit, que eu but I quero dizer é o act seguinte. like I know what only He knows. O que eu tô querendo dizer é, eu sei que eu não sou o Espírito Santo, mas muitas vezes eu ajo como se eu soubesse o que ele deveria ou não deveria fazer. As if God is telling me to talk to someone that He doesn't intend to touch their heart. É como se Deus não soubesse estar falando comigo sobre alguém que eu não devesse ir lá que ele tocasse. And so I want to call you today Então eu quero te falar algo hoje. to follow Jesus, Eu quero te chamar a seguir a Jesus, to say yes to the call of Jesus, a dizer sim para o chamado de Jesus, to follow Him with your whole life, para segui-lo com toda a sua vida. and also to say yes to His call to serve how He calls you to serve. E também para dizer sim a servir com o seu chamado e tudo aquilo que ele te chama. Now, some of you, God is going to call you to be a missionary to nations of the earth. Alguns de vocês, Deus vai chamar a ser um missionário para as nações da And terra. others of you, God is going to call you to be a messenger in accounting. E a outros de vocês, Deus vai chamar para você ser um mensageiro na contabilidade. But I promise you, the call of God is on your life. Mas eu prometo que o chamado de Deus está sobre a sua vida. The call of a missionary is on your life. O chamado de missionário está na sua vida. To be a missionary in your school, Para ser um missionário na sua escola, to be a missionary in your work, para ser um missionário no seu trabalho, to be a missionary in your family, para ser um missionário na sua família, to be a missionary in your city, para ser um missionário na sua cidade. and for some of us, even to the places in the earth that no one wants to go. E para alguns de nós, até mesmo nos lugares da terra que ninguém mais quer ir, He's calling. Ele está nos chamando. Will you say yes? Você vai dizer sim? Third call. Terceiro chamado. This is the one that I felt like God really was putting His hand on tonight. E esse é o qual eu sinto que Deus realmente está colocando na mão dele sobre isso essa noite. This is a call to endure. Esse é um chamado a perseverar. A call to keep going when things are difficult. Um chamado para continuar mesmo quando as coisas estão difíceis. And I want you to open your Bible with me Eu quero que você abra sua Bíblia comigo to 2 Timothy chapter 3. para 2 Timóteo 3. And Thiago, you can read it. And we're going to dive through a portion of scripture here.
E eu vou ler e a gente vai mergulhar um pouco aqui na porção da Bíblia. And I want you to see how many times Paul E eu quero que você veja quantas vezes Paulo talks about suffering, fala sobre sofrimento, talks about persecution, fala sobre perseguição and talks about enduring. e fala sobre perseverar, Keep going continuar when it gets hard. quando se torna difícil. Go ahead, Tiago, and read 3 all the way, and then the first part of 4 through verse 5. Alright. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, repróbados contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, Icônico, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Amen. And so Amém. when we look at this scripture, the Apostle Paul is talking to his spiritual son Timothy. Então, quando a gente vê as escrituras, o apóstolo Paulo está falando ao seu filho espiritual, Timóteo. And leading up to this portion, Paul is warning Timothy and charging him. E seguindo aí nessa porção, Paulo está admoestando Timóteo, He's saying, don't get caught up in worthless things. dizendo, não fique preso nas coisas vãs. Even within the spiritual community, there's people that are distracted with things that don't matter. E mesmo na comunidade espiritual, tem pessoas que estão distraídas com coisas que não importam. They're getting caught up debating worthless things. Eles estão presos debatendo coisas inúteis. He's like, but there's an assignment on your life. Mas há uma missão na sua vida. There's a call on your life. Há um chamado na sua vida. Don't get distracted. Não fique distraído. Don't get caught up in what they're getting caught up in. Não fique preso naquilo que eles estão presos. Don't be a person who keeps getting more and more knowledge but never understands. Não seja aquela pessoa que fica pegando mais e mais conhecimento, mas nunca, mais e mais conhecimento, mas nunca entende. And so he tells him in these verses,
E ele fala nesses versículos In the end times, in the last days, it's going to get difficult. que no fim dos tempos, nos últimos dias, vai ficar difícil. And he charges him to follow my example of following Jesus. E ele diz, siga o meu exemplo de seguir a Jesus. You're called to follow Jesus. Você é chamado a seguir Jesus. And then he charges him, there's an assignment on your life. Então ele chama que há um chamado na sua vida, uma missão na sua vida. Don't get distracted. Não fique distraído. No, you are called. Saiba que você é chamado. Fulfill your work. Cumpra o seu trabalho. Do what you're called to do. Faça o que foi chamado a fazer. There's a call on your life. Há um chamado na sua vida. God has given you gifts. Deus te deu dons. Use them. Use-os. You can preach. Você pode pregar. So preach. Então pregue. Don't get distracted. Não se distraia. But it's going to get difficult. Mas vai ficar difícil. Because people in the last days are going to get worse and worse and worse. Porque as pessoas nos últimos tempos vão ficar piores e piores e piores. And he said, and all those who follow the way of Jesus, E diz, todos aqueles que seguem o caminho de Jesus, who desire to live a life like Jesus, que desejam viver uma vida como Jesus, a godly life, uma vida de Deus, they will face persecution. eles vão enfrentar perseguição. People who don't follow Jesus, Pessoas que não seguem a Jesus, they will persecute people who follow Jesus. eles vão perseguir pessoas que seguem a Jesus. Because our lives are going to look so different. Porque as nossas vidas vão se parecer tão diferentes. Because while they're getting worse and worse, we're becoming more and more like Jesus. Porque enquanto eles estão se tornando piores e piores, nós estamos ficando cada vez mais e mais parecidos com Jesus. And there's a promise that if they hated Jesus, they will hate us. E há uma promessa que se eles odiaram a Jesus, eles vão odiar a nós. So I'm here today Então eu estou aqui hoje to tell you that God is calling you to endure, para falar que Deus está te chamando a perseverar, to keep going. a continuar. Now, it might feel scary Talvez pareça amedrontador to have people not like you. ter pessoas que não gostam de você. It might feel scary Talvez pareça assustador when God calls you to places where people are killed for following Jesus. quando Deus te chama a ir para lugares onde pessoas são mortas por seguir a Jesus. It might be scary to fear that you're going to lose your friends. Pode parecer assustador sentir que você vai perder amigos. It might be scary when you preach the gospel that people are going to be hostile to you. Quando você vai pregar o evangelho para pessoas que vão ser hostis a você. But I have to tell you something. Mas eu quero te falar algo. There are people that have gone before you. Tem pessoas que foram adiante de você. Jesus Christ. Jesus Cristo. He's experienced all of it. Ele experimentou tudo isso. He's gone before you. Ele foi antes de você. Other believers in Jesus Outros crentes em Jesus, have gone before you eles foram antes que você. in the journey of faith. E na jornada da fé, Across the world, even today, ao redor do mundo, até mesmo nos dias de hoje, where believers around the world are being killed for following Jesus today. onde cristãos ao redor do mundo estão sendo mortos por seguir a Jesus hoje. People being put into slavery for following Jesus today. Pessoas estão sendo colocadas à escravidão por seguirem a Jesus hoje. And I have to tell you, this is a struggle for an American. E deixa eu te falar, isso é uma luta para um americano. Because in America, we have rights. Porque nos Estados Unidos nós temos direitos. And in Texas, we have guns. E no Texas a gente tem armas. So we don't get persecuted. Então a gente não é perseguido. But I'm not a Texan. Mas eu não sou um texano. I'm not an Eu American. não sou um americano. The first thing I am is a follower of A Jesus. primeira coisa que eu sou é um seguidor de Jesus. And I've been called to follow him. E eu sou chamado a segui-lo. And I've been given an assignment to glorify him. E foi me dado uma missão de glorificar a And Ele. now the question is, will I endure with him? E a pergunta é, eu vou perseverar com Ele? Now, how do you endure? Agora, como você persevera? Only by the power of God. Apenas pelo poder de Deus. Only by the power of the Holy Spirit. Apenas pelo poder do Espírito In Santo. your own flesh, you cannot do it. Na sua própria carne você não pode It fazer. is a grace of God. É uma graça de Deus. But I believe today that God has given you a grace to endure. Mas eu creio que essa noite Deus está te dando uma graça para perseverar. A grace to face rejection. Uma graça para enfrentar a rejeição. A grace to face fear. Uma graça para enfrentar o medo. A grace to
look stupid to people who don't understand. Uma graça para parecer estúpido para as pessoas que não entendem. That he desires to give you a grace to endure until the end. Que Ele deseja te dar uma graça para perseverar até o fim. Let's turn to Hebrews chapter 12. Vamos para Hebreus capítulo 12. Where the chapter before this, we see about all the people who have gone before us. No capítulo anterior a esse, a gente vê das pessoas que foram antes da gente. And what's so amazing about Hebrews 11 is it shows both sides of the picture of faith. E é interessante que Hebreus 11 decidiu mostrar os dois lados da imagem da fé. It shows the power and the glory and the majesty of God triumphing over evil. E mostra o poder e a glória e a majestade de Deus triunfando sobre o mal. People who did mighty exploits by the power of God. Pessoas que fizeram coisas maravilhosas pelo poder de Deus. And in America, we love that. E nos Estados Unidos a gente ama isso. And maybe you love it too. E talvez você também ame. We want to preach a revival of 1 million people. Nós queremos pregar um avivamento para 1 milhão de pessoas. We want to see the dead raised. Queremos ver o morto ressuscitar. We want to see our city delivered. Queremos ver nossa cidade liberada. But then it shows the other side of the picture of faith. Mas existe o outro lado da imagem da fé. By faith, they were sawed in two. Pela fé foram cortados ao meio. What? O quê? What? O quê? They were cut in half? Cortado ao meio? Yes, by faith. Sim, pela fé. By faith, they were burned alive. Pela fé eles foram queimados vivos. The world was not worthy of them. E o mundo não era digno deles. It shows us Isso nos mostra both the power of God tanto o poder de Deus to do miracles, para fazer milagres, but also the power of God mas também o poder de Deus to help us endure through suffering. para nos ajudar a perseverar em meio ao sofrimento. And all of it is for His glory. E em tudo isso é para a sua glória. Now, Agora, He has a grace for you to endure. Ele tem uma graça para você perseverar. So let's read Hebrews 12. Então vamos ler Hebreus 12. How do we endure? Como a gente persevera? Therefore, oh, you can just read it, sorry. We don't need to read it twice. Down through, through 4. All right. 12, 1 through 4. 12 do 1 ao 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Consider Him, Considerem Ele, the author and perfecter of our faith, o autor e consumador da nossa fé, who for the joy set before Him. que pela alegria posta a Ele. When Jesus was looking at the cross, Quando Jesus estava olhando para a cruz, He knew on the other side of the cross there would be a redeemed humanity. Ele sabia que do outro lado da cruz haveria uma humanidade redimida. What was the joy set before Jesus? Qual era a alegria diante de Jesus? It was obedience to the Father. Era obedecer ao Pai. It was His love for us. Era o seu amor por nós. It was the reconciliation of humanity back to God. Era a reconciliação da humanidade de volta a Deus. What did He do? O que Ele fez? He endured. Ele perseverou. He endured. Ele perseverou. And now He invites us to endure. E agora Ele nos convida a perseverar. But how do we do it? Mas como a gente faz? We fix our eyes on Jesus. Nós fixamos nossos olhos em Jesus. We fix our eyes on Jesus. Fixamos nossos olhos em Jesus. You see, being a Christian is all about Jesus. Saiba, ser cristão é tudo sobre Jesus. Your call to follow Jesus is Jesus. Você é chamado a seguir Jesus. Jesus. Your call to a ministry assignment is
all about Jesus. O seu chamado e a sua missão é tudo sobre Jesus. If you're trying to do ministry without fixing your eyes on Jesus, Se você está tentando fazer ministério sem fixar seus olhos em Jesus, you'll never be satisfied. você nunca será satisfeito. Because the success of your ministry isn't your reward. Porque o sucesso do seu ministério não é essa a sua recompensa. No, the success of your ministry is His reward. Não, o sucesso do seu ministério é a recompensa dele. He is your reward. Ele é a sua recompensa. Jesus, Jesus, the author, o autor, the one who wrote, and the one who is perfecting your faith. aquele que escreveu e está aperfeiçoando a sua fé. And He invites you to endure with Him. E ele te convida a perseverar com ele. And so tonight I want to pray for you. Então essa noite eu quero orar com você. I really believe more than just a message tonight. God has a grace for you to endure. Eu creio que, acima de tudo, nessa mensagem hoje, Deus tem uma graça para você perseverar. And one thing I need you to know E uma coisa eu quero que você saiba, is the verbiage here in Hebrews 12 que o verbo usado aqui em Hebreus 12, about running the race. sobre correr a corrida, Paul says the same thing to Timothy right in chapter 4 of 2 Timothy 4. Paulo fala a mesma coisa, o mesmo verbo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4. He says, I finished my race. Ele diz, eu completei a corrida, I fought the good fight. eu lutei o bom combate, I finished my race. eu terminei a minha carreira, a minha corrida. God isn't calling you just to start the race. Deus não está te chamando apenas para começar uma corrida. He wants you to finish the race. Ele quer que você complete a corrida. He doesn't just want you to start following Him. Ele não quer que você apenas comece o He wants you seguir. to finish following Him. Ele quer que você complete seguir a He Ele. doesn't just want you to start the ministry assignment. Ele não quer que você apenas comece a He sua wants you missão to no finish the ministério. ministry assignment. Ele quer que você complete a missão do seu ministério. I'm talking to some 13, 14, 15-year-olds tonight. Eu tô falando também para aqueles que têm 13, 14, 15 anos de idade essa noite. God doesn't just want you to follow Him now. Deus não quer apenas que você siga Ele hoje. He wants you to follow Him every year of your life Ele quer que você siga Ele todos os anos da sua vida. until you breathe your last breath. Até você respirar o seu último fôlego. Through the hard things, Pelas coisas difíceis. through the persecution, Pela perseguição. through people speaking bad about you. Pelas pessoas falando mal de você. When He asks you to do something tough, Quando Ele te chamar para fazer algo difícil, He wants you to endure to the end, Ele quer que você persevere até o fim, just like He did. assim como Ele And fez. how do you do it? E como você faz isso? By His power, Pelo seu poder, by His grace, pela sua by graça, being connected with Him, por estar conectado com Ele, by living a life surrendered to Him, para viver uma vida entregue a Ele, that He could show you what life really is. que Ele possa te mostrar como a vida que Ele tem, Because what you see around you, porque o que você vê ao seu redor it's temporary. é temporário. What you can't see O que você não pode ver is eternal. é eterno. He wants to shift the way you see your life. Ele quer mudar a forma que você vê a vida. It's not just about right now. Não é só sobre o agora. This light momentary affliction, Essa leve e momentânea tribulação, this persecution we're facing right now, essa perseguição que enfrentamos hoje, is preparing for us an eternal weight of glory. Ele está nos preparando para um peso de glória eterna. It seems difficult now, Parece difícil agora, but it's just a little bit. mas é só um pouquinho. But forever, Mas depois, para sempre, and a weight of glory, um peso da glória, carrying the glory of God forever. carregando a glória de Deus para His sempre. presence upon us Sua presença sobre nós, forever. para sempre. And today I want to give you this invitation. E hoje eu quero dar esse convite. For some of you, it's a re-invitation to follow Jesus. Para alguns de vocês é um reconvite a seguir Jesus. Just like Peter, you've denied Him. Assim como Pedro, você o negou. Just like Peter, your heart is drifted. Assim como Pedro, o seu coração se desviou. And Jesus looks at you today and He says, follow me. E Jesus olha para você hoje e diz, me siga, Follow me. me siga. For some of you, you're comparing your Christianity to other people. Para alguns de vocês, você está comparando o seu cristianismo com outras pessoas. And Jesus says, follow me. E Jesus diz,
Me siga. not other people's social media. Não as redes sociais da outra pessoa. Stop comparing. Para de comparar. Follow me. Me siga. And God is saying, will you follow me? E Deus está perguntando, você vai me seguir? Others, there's an assignment on your life. Outros têm uma missão sobre a sua vida. There's a call on your life. Há um chamado na sua vida. You know it. Você sabe. Now, I didn't say there's a job on your life. Eu não estou falando que tem um trabalho na sua vida. Our jobs can change. Os nossos trabalhos mudam. But there's a call on that job. Mas há um chamado naquele trabalho. To make Jesus known, rest on that job. Fazer Jesus conhecido, repousa naquele trabalho. To be a witness of the gospel is upon your life in your school. Ser uma testemunha do evangelho está sobre você ir para a escola. And I would dare to say there's some of you that have been called to some tough places. E eu ouso dizer que alguns de vocês têm ido para alguns lugares muito difíceis. Some difficult homes, Casas difíceis, some difficult nations. nações difíceis. But you're called. Mas você foi chamado. And I invite you tonight to say E eu te yes. convido hoje a falar sim. To say yes to Jesus. A falar sim para Jesus. And now the third thing, E a terceira coisa, a call to endure. um chamado a perseverar. Maybe that's you tonight. Talvez esse é você essa noite. That you want a grace to endure with Jesus no matter what comes. Você quer uma graça para seguir a Jesus, não importa o que aconteça. Because when you have a grace to endure, Porque quando você tem uma graça para perseverar, being a witness for Jesus is a lot easier. ser uma testemunha de Jesus se torna muito mais fácil. When you're willing to face persecution, Quando você está disposto a enfrentar perseguição, fulfilling your calling is a little easier. cumprir o seu chamado se torna mais fácil. But tonight, Mas essa noite, I really believe God has a grace for you. eu realmente creio que Deus tem uma graça para você. And so if this is you and you say, I want the grace to endure. E se esse é você e você diz, eu quero a graça para perseverar. Through difficult times to stay with Jesus. Pelos tempos difíceis e permanecer com Jesus. Through persecution, A perseguição, through being misunderstood, de ser mal entendido, through people saying things that aren't true about me. pessoas falando coisas que são mentira a meu respeito. When it looks tough to obey, Quando parece difícil obedecer, I want to endure. eu quero perseverar. I want to keep going. Eu quero continuar. I don't want to get washed away. Eu não quero ser levado. I want to run the race. Eu quero correr a carreira. And I want to run it to win. E eu quero correr para vencer. And I'm going to finish my race E eu vou terminar minha corrida. by the grace and power of God. Pela graça e poder de Deus. If that's you, I'd like you to stand and we're going to pray E together. se esse é você, fica de pé, eu quero orar por você. Just stand right where you are. Fique de pé onde você A está grace agora. to endure.